Estamos chegando nos 8 últimos salmos do livro de Salmos. Eu ainda não pensei se a gente volta lá desde o começo, já que começamos no 120, né? Aí volta lá para o 01, então começa desde o princípio. Então, quem sabe? Vamos pensar, olhe para que a gente faça isso, porque tem sido muito, eu tenho sido muito edificado. Quando a gente terminou os salmos de peregrinação, quem dá uma ajustadinha só? Quando terminou os salmos de peregrinação, eu dei uma olhada, assim, uma leitura rápida nos salmos seguintes, e na primeira leitura eu falei, meio estranho esses salmos, parece que não tem conteúdo, não tem o que tirar, que lições tirar dali, o que a gente pode ser edificado com aquilo. E mesmo assim eu falei, não, mas eu estou convicto, Deus, né, tem nos abençoado muito com os salmos que a gente já tinha estudado, os 15 salmos de peregrinação. Vamos continuar então. E cada dia isso tem me surpreendido. Né? No domingo passado nós estudamos o Salmo 141. E a situação em que Davi estava enfrentando é que ele, depois de se tornar rei, foi muito difícil ele se colocar na posição de rei, porque Deus o tinha chamado, Deus chegou a um ponto de rejeitar Saul, então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, e lá então Samuel ungiu Davi como rei. Ele era assim, para ser o futuro rei ainda. A partir daquele momento ele era rei, mas ainda não. Era um adolescente. E tem toda uma aventura, porque o rei Saul ainda estava lá, ocupando o seu cargo, também foi escolhido por Deus, foi colocado ali na nação de Israel por Deus, mas Saul já estava num ponto de desobediência tão grande contra Deus, que Deus o rejeitou. Então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e lá escolher um dos filhos. Tinha vários filhos, tinha um fortão, um inteligente, tudo assim, com a aparência de ser uma grande possibilidade de ser rei. E depois Samuel tentar, né, eleger e ungir cada um dos filhos, e Deus rejeitando, até então que mandam buscar Davi no mato, lá onde ele estava cuidando de ovelhas, e ele aparece lá, um adolescente, todo cheio de, né, mato, fedendo ovelha, e Samuel olha para aquilo e fala, mas acho que Deus se enganou, né? E aí Samuel aprende uma das lições muito grandes, né? Tanto com os filhos, ali, a situação dos filhos de Jessé, Samuel aprendeu que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Então Davi, a partir desse momento de ser ungido, ele vai participar do reinado, ele tem para participar do reinado, a nação de Israel estava enfrentando uma batalha com os filisteus, e aí os filisteus entraram em acordo com a nação de Israel de que o mais valente de cada exército iria se enfrentar, então ali os exércitos então teriam as suas vitórias com um representante. Em vez de todo mundo lutar, muita gente morrer, então de repente só vai o mais valente, o mais forte, o campeão, né, o representante ali. Eles batalham entre si, quem perder se sujeita ao outro país, a outra nação. E aquelas nações eram espertas, elas contratavam soldados mercenários. Soldados que não tinham nação, não representavam ninguém, eles eram bandidos, e eles contrataram um tal de Golias, 3 metros de altura, o cara gigantão, e ele vem para lutar, ele começa a insultar a nação de Israel, para botar medo. E a nação de Israel tremia como vara verde. Ninguém queria ir lá enfrentar os filisteus. O próprio rei Saul, que era o maior de todos eles, não queria. Até que Davi veio trazer comida e trazer algumas coisas para os irmãos, e vê aquela situação, o pessoal, eu não vou. E o próprio rei, assim, que deveria ser a pessoa que deveria ir, também temeroso. E Davi falou, o que vocês estão passando vergonha? Eles não estão insultando a nós, estão insultando ao Deus. Aquele incircunciso está blasfemando contra Deus. Daqui eu vou lá. E os caras, mas Davi, tentaram, os irmãos repreenderam ele e tal. E aí Davi coloca, então pegaram toda aquela armadura de Saul, que era um grandão, 1,90 m por aí, colocaram em Davi, não conseguiram se mexer, nem ficar em pé. Não quero saber disso. E aí ele vai então com uma fita, né, de couro,
que ela se dobrava, colocava uma pedra aqui, girava, e de repente você soltava só ficava no dedo assim, uma parte, soltava um laço e ela tirava. E Davi já tinha matado vários animais, protegendo as ovelhas. Então, quando Davi vai lutar contra Golias, ele atinge um único espaço que havia no capacete de Golias. Golias cai, ele vai lá com a própria espada do Golias, então mata aquele gigante. A partir daí, então, Davi se tornou um homem de guerra, um homem famoso, e ele passa a participar do trono, né? E até a filha de Saul se encanta com ele, e Davi, então, passa a participar e vê como que as coisas funcionavam, como que eram as decisões, quem era responsável por tal coisa. Então, Davi foi treinado gratuitamente para ser rei ali no palácio. E quando tinha guerra, vai Davi. E o pessoal com Davi estava encorajado. E quando voltava, era o problema. Então, Davi voltava todo contente, dançando, festejando e tal. E as garotas do palácio, do império, gritavam: Saul matou milhares. E Davi? 10 milhares. O Saul começou a ficar enciumadinho. E ele começa, então, a levantar um ódio, uma amargura, uns ciúmes, que ele passa a perseguir Davi. Depois que Saul morre, Davi toma o trono e as tribos não queriam Davi como rei. Ele teve que fazer uma guerra para conquistar toda a nação. E ele faz essa guerra, dura muitos anos, e ele conquista a nação. E ele se empolga, ele louva a Deus, porque Deus tem dado aquele privilégio dele unir e ver essa união. Agora, nenhuma barreira mais há entre todo o povo da nação de Israel. Quando ele tomou o trono, pouco tempo depois, pessoas começaram a fazer motins, ir contra Davi. Ele fez alguns erros também, mas sempre voltando-se para Deus, sempre se arrependendo e voltando para Deus. Mas aí até os próprios filhos, que eram mimados por Davi, passam a fazer uma revolução contra o próprio Davi. Seduzem os homens importantes, os líderes do palácio, e passam a perseguir Davi. O Salmo 141 é essa experiência. Davi está fugindo do palácio, ele já estava como rei, ele está fugindo do seu filho Absalão, que estavam querendo a cabeça dele, querendo matá-lo e tomar o trono, tomar o reinado. Então nós vimos que Davi está distanciado. Ele está distanciado do tabernáculo, ele está distanciado lá de Jerusalém, da habitação de Deus. Ele não podia exercer o seu ministério como rei, como profeta ali na nação de Israel. E nesse distanciamento, Davi ensinou para nós que mesmo que a gente perca os privilégios que a gente tem de estar no lugar onde Deus quer ser adorado, nós temos que preservar algumas coisas. Mesmo que não temos os rituais, mesmo que não temos os objetos, o local que Deus tinha estabelecido para aquela época, nós temos que ter o cuidado de preservar, apesar do distanciamento, algumas coisas. Nós aprendemos que devemos preservar a adoração. Então, a oração, o gesto de adorar, aquele momento de comunhão com Deus, devemos ser preservados. Se, quando temos o privilégio da liberdade, não fazemos adequadamente, quando estivermos distanciados, nós não vamos dar atenção para isso. Agora, quando valorizamos, enquanto temos liberdade, no local de Deus, de adorar a Deus, isso vai fazer falta e vai nos ajudar a enfrentar o distanciamento. Então, Davi, ele preserva a adoração, ele preservou a integridade. Não era que ele estava longe, que agora ninguém estava sabendo, e muita gente querendo que ele entrasse no grupinho e fosse como outros. Ele preservou a sua auto-integridade. O seu crescimento, não deixar de crescer na comunhão com Deus, a sua proclamação. Mesmo que os inimigos fizessem alguma coisa contra, estivessem planejando alguma coisa, ele sempre ofereceria uma palavra de sabedoria, dando entendimento para as pessoas daquilo que é certo, aquilo que é errado, na perspectiva de Deus. E também preservava a dependência. Não importa aonde eu estou, eu vou depender de Deus. Deus vai ser o meu refúgio e fortaleza. Então, o Salmo 141 é aquela perseguição lá no futuro que Davi vai sofrer do seu filho Absalão. O Salmo 142
é uma perseguição anterior. É aquela perseguição que Davi sofreu de Saul. O ciúme, a ira, e talvez por causa do medo também, da insegurança que ele tinha, do seu coração, que era dividido, não tinha nada a ver com Deus, fez com que Saul devotasse com a pessoa de Davi um ódio, uma vontade de perseguir. Todos sabiam que Saul estava errado. As pessoas do palácio sabiam que aquilo era errado que Saul estava fazendo. Muitos queriam garantir o emprego. Então não confrontavam com medo de ser mortos. Outros não estavam nem aí se Saul estava errado ou não. E Saul arregimentou, juntou um exército, um grupo de soldados, de 3.000 soldados, para saírem à caça de Davi. E Saul foi junto com os soldados. Não somente enviou os soldados, mas ele mesmo foi à caça de Davi. Estão imaginando a situação que Davi está passando aqui? Agora, fugir da sua... Não sei se ele já era casado ou não com a filha de Saul, mas ele saiu. Ele não podia ir para a casa do seu pai, não podia ir para a casa de ninguém. E os inimigos da nação de Israel, que Davi tinha lutado contra esses inimigos, tinham vencido, ele não podia buscar abrigo lá. Porque se chegasse lá, morreria. A situação é terrível. O que fazer nesse momento? Agora já não é mais distanciamento. Porque no distanciamento ele ainda vai buscar um grupo para conviver com esse grupo. Agora ele está em isolamento. Essas palavras nós temos visto muito nesses dias, né? Distanciamento, nós estamos distanciados. Nós nunca fizemos essa formação das cadeiras aí, né? As cadeiras eram sempre juntinhas, a gente trombava um com o outro. Agora nós estamos distanciados, né, uns 30, 40 centímetros aí. Mas isolados é como se só uma pessoa estivesse aqui na igreja, com a igreja trancada, sozinho, sem mais ninguém. Davi está na situação. E ele, por causa da sua autopreservação, de buscar salvar a própria pele, e naquela região não tinha cidades como nós temos hoje, e não adiantava ficar em lugar que qualquer pessoa o reconhecesse. Então, o melhor lugar que Davi encontrou foi o quê? Uma caverna, né? Por que a caverna é bom? Caverna é um ótimo esconderijo para não ser visto ou ouvido. Você entra lá, te protege da chuva, protege do sol. Muitas vezes tem cavernas que a pessoa nem sabe que existe uma caverna ali. Davi encontrou uma caverna e ficou nessa caverna, escondido de Saul. Tem uma situação muito cômica, mas só para a gente ilustrar aí. Um certo dia, Saul entra nessa caverna. Sabe para fazer o quê? A Bíblia fala assim, para aliviar o ventre. Sabe o que ele foi fazer? Saul, né, não sei como que eram as vestes, a túnica dele, levantou a túnica, ficou de cócoras lá, tipo a motoquinha aqui que tem no Japão, e está aliviando, tranquilo. Davi lá no fundo da caverna. Então imagine a situação e como que essa caverna vai ficar depois desse momento de Saul aí descontraído. Davi vem por trás e corta um pedaço da túnica de Saul e volta lá para o fundo da caverna. Quando Saul sai, ele está lá embaixo e tal, Davi sai e fala, Saul, meu rei, você está me perseguindo, achando que eu sou teu inimigo, que eu quero te matar. Olha só, você entrou na caverna onde eu estava, e olha o pedaço da túnica. Ele olhou, oh, Davi, me perdoa. 10 minutos depois, estava querendo matar Davi de novo. Que é um homem que não tinha mais o coração. Então era aquele arrependimento, aquele remorso, mas era mais uma vergonha de ter passado por aquela situação, Davi ter tido nas mãos, né? Já pensou morrer naquela situação? Né?
Davi teve a vida de Saul e ali provou que ele não era inimigo. Saul se colocou como inimigo, mas Saul divulgou para todo mundo que Davi era o grande inimigo e deveria ser morto. Então imagine os soldados confusos com aquela situação. Mas Davi está nessa caverna. É um ótimo lugar para ser esconderijo, para não ser ouvido, ou ser ouvido também, mas é um péssimo lugar para fugir. Que não tem saída. E nesse lugar, Deus, apesar de ser uma caverna, Deus pode ouvir. A caverna, em alguns momentos, principalmente naquela região, ou quando a gente vai enfrentar aqui as temperaturas de 40, 45 graus, uma caverna, ela traz um refresco. É muito refrescante. É gostoso. É um pouco aquecida durante a noite, um pouco friozinho durante o dia. Mas ela traz uma sensação de que qualquer terremoto pode vir tudo abaixo. E se chegarem alguém ali como teu inimigo, facilmente pode matar. Muitas vezes, quando havia guerras, as pessoas tinham medo de entrar nessas cavernas, porque como que você vai entrar? É muito mais fácil alguém te atacar lá de dentro. Então, o que se faziam? Faziam fogueiras à entrada da caverna. Então, as pessoas lá dentro ou saíam correndo, porque para não morrer sufocadas, ou acabavam morrendo. Então, a caverna, no início, é algo muito bom. Mas, depois de um tempo, ela é perigosa. A caverna também nos dá a ideia de que, em alguns momentos da nossa vida, nós temos que buscar um isolamento. Porque se envolver e cada vez mais entrar na confusão e tentar justificar, se Davi ficava lá tentando provar, ele não ia ganhar nada. Então, sabiamente, ele fugiu. E encontrou uma caverna. Então, em alguns momentos é necessário, é importante nós nos isolarmos, entrarmos na caverna, nos aquietarmos. Que tentar provar que você está certo, ou tentar se desculpar e tentar pagar o prejuízo, não vai adiantar. O isolamento é bom. O problema é quando a gente gosta desse isolamento. A gente não quer voltar mais a cumprir a missão que Deus tem para nós. E, de repente, fazemos ali, a nossa vida se resume em terminar a vida naquele cantinho, escurinho, fresquinho, sabe? E aí a vida vai começando a ter um borocochô. A vida fica borocochô. Não tem essa palavra em tagalo, eu espero. Tem essa palavra em espanhol? Também não tem. Então vocês vão aprender, mas nós sabemos o que é borocochô. Muitas vezes chega no trabalho, você olha para a pessoa assim, você está borocochô hoje, hein? Não falamos isso? Ou até, desculpa, hoje eu estou meio borocochô. A caverna é bom, mas ela pode nos levar a vivermos um momento de borocochô na nossa vida. Parece uma palavra em japonês, né? O que é? Boroborô? O que é boroborô? Tá, borocochô. Tá bom. O que é borocochô? É sem ânimo. Desanimado, aborrecido, desprovido de coragem, que está triste, de aspecto velho, muito usado ou envelhecido. Um jovem que de repente parece estar a aparência de um cara de 80 anos que está no final da sua vida. Acabou o vigor. Vocês perceberam um erro nesse slide? Se vocês não perceberam, você está com borocochô. Agora já peguei. Qual que é o erro no slide? Acharam? O que é, Aninha? Desaminado. Quem está em borocochô não consegue identificar esse erro. Brincadeira, eu que errei mesmo, tá? A pergunta que fica é: qual é o antídoto para o borocochô? Eu podia colocar aqui depressão, mas depressão é uma palavra tão
usada, né? Desânimo. Então, borocochô, acho que vocês entendem o que significa. Aquela pessoa que parece envelhecido, desgastado. Não tem mais ânimo, não tem mais pique. Eu acho que ninguém passou por isso até hoje. Aqui. Alguém passou já por isso? Mas qual é o antídoto? Davi, nessa situação, ele escreveu o Salmo 142, que nós cantamos, nós lemos já. E ele vai mostrar para nós qual que é o antídoto do borocochô. Não é errado entrar em borocochô. Entrar na caverna e depois sentir borocochô. Não é errado. Davi estava salvando a pele. O errado é gostar e querer ficar e curtir e achar que não deve sair daquele estado. Aquilo vai consumir você de um tal jeito que vai estragar com toda a sua vida. E é uma forma também de você viver uma vida rebelde a Deus, porque você não está querendo passar por mudança. Não é errado entrar na caverna, sentir borocochô, mas temos que buscar ajuda. Queremos sair. E Davi dá, ele que passou por isso, dá a receita desse antídoto, dessa vacina que nós podemos para escapar do borocochô. Vamos olhar o texto aqui de Salmo 142, são 7 versículos, e ainda a partir do versículo 1, Davi fala que ele clamou a quem? Ao Senhor. Quando nós entramos em borocochô, muitas vezes a gente clama para todo mundo. Não é errado. Mas achamos que esse clamor para todas as pessoas, compartilhar, as pessoas é que vão resolver o nosso problema. Mas o que Davi compartilha aqui não é as informações que ele tem sobre o que Saul fez, que está o exército, o que aconteceu. Davi não presta relatório para Deus. Ele coloca o que ele está sentindo. O que está consumindo o seu humor, a sua alegria. Então ele fala, clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor. O que é suplicar? É clamar, é implorar pela misericórdia. Então, em primeiro lugar, Davi não se coloca no estado de vítima. Ele não pede pela graça, ele pede pela misericórdia. Misericórdia é Deus não dar para Davi o que ele merece. Então, em primeiro lugar, Davi não vem com aquela conversa de gato gago. Sabe qual é a conversa de gato gago? Mimimi. Davi não vem com história de mimimi. Ai, porque os outros, aquela pessoa fez aquilo, mas não aconteceu nada com ela. Aí Deus não, ele pede pela misericórdia. Ele reconhece que ele não merece nem a graça de Deus. Ele suplica, ele implora para que Deus não dê para ele aquilo que ele merece. Ele derrama diante dele as queixas, o que está no coração dele, o que está incomodando ele, o seu sofrimento. E apresenta as suas angústias, seu sentimento, o que está dominando o seu coração, o que está aterrorizando. Ele não presta relatório do que fizeram para ele. Ele está incomodado com aquele estado de espírito que ele está vivendo. A sua mente, a incapacidade de dormir, o seu terror, a sua angústia, o seu nervoso, que aquilo que Davi fala, isso está errado. Esses sentimentos, esses pensamentos, essas emoções, elas estão erradas. Não importam o que fizeram comigo. Então Deus tenha misericórdia de mim. O que nós vemos nesses 2 versículos é que Davi tinha 3.000 homens atrás dele, um rei atrás dele, tinha vários países com inimigos que também queriam a morte de Davi. Ele, lá na caverna, encontrou um caminho para achar alguém que pudesse ouvi-lo. Então, o remédio para o borocochô é que nós temos um caminho. Deus é esse caminho. Esse caminho está aberto, e muito mais aberto a partir do momento que Jesus morreu por nós.
através do nome de Jesus, pedindo a misericórdia, reconhecendo que nós somos pecadores e que esses sentimentos que estão nos dominando estão errados, Deus tenha misericórdia, eu encontro em Jesus esse caminho para falar, para expor. É o que ele fala, eu clamo, eu suplico, eu derramo e eu apresento isso que está errado na minha vida e clamo por misericórdia. Então existe uma possibilidade, existe a certeza de que tem um caminho para mim encontrar alguém que me ouve. Versículo 3 ele fala que quando encontro essa pessoa, esse caminho que eu percorro, que eu clamo ao Senhor em primeiro lugar e chego nele, e esse caminho está aberto para mim ter uma comunhão e um diálogo com ele, apresentar as situações, quem vai me ouvir vai compreender a minha situação. Veja que o versículo 3 fala, quando estou abatido, isto é, quando estou acabado, como se estivesse totalmente cheio de machucado, de ferimentos de guerra, que ali o soldado, muitas vezes, por misericórdia, vem e só coloca a espada no coração para aliviar o sofrimento. Isso é, não tem possibilidade de eu levantar dali. Essa ideia de abatido. Quando estou na situação que não há mais esperança para eu levantar e começar de novo a minha vida. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que deve seguir. O homem, o ser humano, ele é muito inteligente. Ele faz estatísticas, ele estuda o comportamento, estuda a mente humana, as emoções humanas. E tem muitas ciências que visam estudar o nosso ser. Mas Davi fala que somente Deus sabe o caminho que eu devo seguir. As ciências humanas, elas propõem para nós direções. Ó, faça isso, que segue esses 10 passos que você vai obter esse resultado. Isso é negócio bom. Então tem receitas para tudo quanto é lado. Para todas as direções. E algumas vezes nós somos atraídos e seduzidos por essas receitas de como ser feliz, de como resolver, de como estruturar a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos, o meu trabalho. Como sair do buraco, como sair de dívidas. Nós temos muitas sugestões de pessoas que se tornam hoje a grande profissão do momento, né? É os coaches. É alguém que se coloca ao seu lado e te encaminha para você ter sucesso na sua vida. Davi fala assim, quando estou abatido, somente Deus sabe o caminho que devo seguir. E esse caminho não bate com a mentalidade humana. Nós, nesses últimos dias, não sei se tomou posse ainda, mas está para tomar posse, eu acho, um pastor muito sério com Deus e com a palavra de Deus, como ministro da Educação no Brasil. No momento que surgiu o nome dele, a enxurrada de mensagens, de artigos, dizendo que ele é uma pessoa retrógrada. Porque ele alicerçou a sua vida, a sua mentalidade, no caminho de Deus. Mas a sociedade não aceita esses caminhos. Olha só o que Davi fala. Aonde quer que eu vá, prepararam armadilhas para mim. Aquilo que a sociedade não concorda com a palavra de Deus e oferece para as outras pessoas, para a sociedade viver, para a humanidade viver, nada mais são do que armadilhas que trazem um certo resultado, um pragmatismo, algum benefício por um tempo, mas afasta cada vez mais a pessoa da palavra, da pessoa e da vida com Deus eternamente. Então, mesmo que você tenha um lucro agora, tenha uma vantagem agora, esteja despreocupado, viva feliz, entre aspas, mas é uma armadilha, vai terminar em mal. Então, Davi confessa, ele declara isso. Quando estou abatido, quando estou precisando definir e recuperar a minha vida, restaurar a minha vida, somente Deus sabe o caminho que devo seguir, ninguém mais. Pessoas vão nos ajudar. Pessoas vão ligar para nós.
Pessoas vão nos aconselhar. Mas toda vez que você for aconselhado por alguém, veja se bate com a palavra de Deus. Se essa pessoa está sendo usada por Deus para me ajudar ou não. Não é pela lógica. Não é porque alguém que deu certo com alguém, mas se está contra a palavra de Deus, isso é armadilha. Não vale a pena nem dar o start, nem experimentar por uns dias para ver se dá certo ou não. Salomão fez isso. Ele experimentou várias propostas de encontrar a felicidade e construir a sua vida. E no final ele falou que sem Deus tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E até que o homem construa muitas coisas, ele não vai aproveitar. Outras pessoas aqui vão se aproveitar daquele que ele construiu e vão se alegrar. E Davi fala, onde quer que eu vá, prepararam armadilhas. É difícil isso, porque no momento que você está abatido, qualquer luzinha que aparecer, nos atrai. Puxa, eu acho que é de Deus. E o pior ainda é quando vem com o perfume bíblico. Quando vem com um texto bíblico citado fora de contexto. Ou quando vem com aquelas palavras em nome do Senhor. Aquela linguagem que parece religiosa, espiritual. E aí é uma armadilha. E nessa hora, quando estamos abatidos, qualquer corda que nos atirar, a gente vai pegar. Como é difícil. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Vocês conhecem a história. Ladrões o assaltaram, bateram nele, deixaram ele quase morto, abatido. Veio um levita, quando viu ele, quando esse homem abre os olhos, puxa, o levita, ai que Deus, muito obrigado por estar enviando esse socorro para mim. O levita passa ao largo, não dá bola. Veio um sacerdote, Senhor, muito obrigado pelo sacerdote, ele é preparado para me ajudar. Foi embora. Quem que aparece daí? Samaritano, o inimigo do povo da nação de Israel. Deus, tenha misericórdia. Aqueles que poderiam ajudar, não me ajudaram. Agora, o Senhor permite que venha o inimigo, agora que ele vai me aproveitar, pegar a espada e vai cravar no meu coração. Ele até fechou os olhos, só para nem sentir, né? Morrer assim sem ver o que estaria acontecendo com ele. Mas de repente ele começa a perceber que óleo anestesiante, o óleo que anestesia e que para o sangramento, começava a ser derramado no seu corpo. Ele é carregado para um lugar de sombra, e daqui a pouco ele é colocado em cima do cavalo, ele é levado para uma hospedaria, e esse homem cuida dele, dá dinheiro para o hospedeiro, para gastar com os cuidados desse homem, e ainda ele ouve esse homem dizer o seguinte, que poderia ser o inimigo dele. Olha, gasta o que tem que gastar. Quando eu voltar, se teve mais despesa, eu pago. Deus, na maioria das vezes, funciona desse jeito. Por isso que Jesus contou essa história do samaritano. Porque muitas vezes, quando estamos abatidos, nós confiamos nas pessoas, nos especialistas, naqueles que têm experiência. E quando Deus vem nos socorrer, para nós, Deus é um grande inimigo. Agora que Ele vai sentenciar, agora que Ele vai me destruir. Mas é aquele que vai nos carregar. E vai levar as nossas feridas. E vai colocar sob cuidado. E vai cuidar. E vai assumir todo o nosso custo para a nossa restauração. É assim que Jesus Cristo fez. Ele saiu da sua presença do Pai, se encarnou para viver entre nós, para ir até a cruz e sofrer todo o pecado para nos restaurar. Então somente, olha o que Davi fala, quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que deves seguir. E o caminho que todos nós devemos seguir é o caminho da cruz. Não para ser crucificado, mas para chegar ali na cruz e ver Jesus Cristo crucificado. E sermos atraídos por Ele e para vivermos uma nova vida que Ele nos deu. Porque para nós foi colocado, armaram muitas armadilhas. Há muitas armadilhas seduzindo, muitas religiões, muitas propostas, o ateísmo, a fé na ciência sem Deus. Davi fala que somente Deus compreende
a nossa situação, o nosso estado mais profundo do nosso ser. Qual é a razão dos nossos problemas? No versículo 4, Davi fala que lá em Deus nós encontramos compaixão. Ele fala o seguinte: procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não sei se você já passou por essa situação. As pessoas muitas vezes têm medo de se envolver, porque se envolver talvez vai arcar com alguma despesa ou com tempo. Então, eu nem vou tocar no assunto, nem vou perguntar como é que está, porque se eu perguntar e a pessoa falar alguma coisa, aí eu vou ter que me envolver e vai dar problema. Eu não quero me envolver. No caso de Davi, as pessoas tinham medo de se envolver porque poderia ser taxadas como inimigo do rei e se colocar no lugar de Davi também e ser mortos por rei. Então, vou cuidar da minha vida, eu sei que Saul está errado, mas eu não vou levantar essa questão porque eu posso me envolver e pode dar problema para mim. Então, deixa eu cuidar da minha vida. E outros também, problema de Davi, ele que se vire. Azar dele. E se ele está vivendo assim, talvez ele está errado. Talvez essa situação ruim é porque Deus esteja o punindo. Então passamos a julgar as pessoas. Olha o que Davi fala: procura alguém que me venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Você já enfrentou isso? Esquecimento. Parentes, amigos, pessoas da igreja se esquecem. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo, menos Deus. Em Deus a gente encontra compaixão. Somente Ele consegue nos levantar, nos ajudar, se lembrar, nos abrigar e se importa conosco. No versículo 5, Davi fala que ele encontra convicção em Deus. Depois ele encontrar compaixão, compreensão, ele passa a ter uma convicção de quem Deus é para ele. E ele fala: por causa disso, quando eu estava abatido naquela situação, Deus me compreendeu, eu entendi isso, e agora eu tenho uma convicção. É quando a gente chega a ter certeza daquilo que Deus é. Então ele fala assim: então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que desejo na vida. Quando você passa por essa experiência, que a gente viu aqui, de encontrar um caminho, e você vai lá, conversa com Deus, quando você percebe que somente Deus entende e sabe o caminho que você deve seguir, quando você entende que Deus sente, tem empatia por você, tem compaixão por você, então você passa a desenvolver uma compreensão, uma convicção de quem Deus é na sua vida. E aqui você pode afirmar: então clamo a ti. Agora esse clamor aqui já não é mais aquele clamor de desespero, mas é uma palavra que envolve um pedido, uma declaração, mas também uma grande esperança. Ele fala: então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, é tudo o que desejo na vida. Quando a gente fala aqui, essa expressão para alguém, é tudo que eu desejo na vida. Para que a gente fala isso? Em que época da nossa vida a gente fala geralmente isso? Quando vai casar, mas naquela época do namoro, a conquista do namorado, Você é tudo para mim. Você é tudo que eu desejo na minha vida. Sem você eu não consigo viver. Não tem nada de errado, mas essas frases são erradas. É uma verdade, é muito bom, isso ajuda o relacionamento, mas elas não é uma verdade absoluta. Porque o marido não é tudo que a pessoa precisa. A esposa não é tudo que o marido precisa. É bom, é necessário, é útil, faz parte da vida humana. Quando Deus criou o homem e a mulher, falou assim, viu Deus que era muito bom, que ali nós passamos a desfrutar do grande atributo de Deus, que é a criação. É prazeroso, mas não é tudo. É muito importante,
mas não é tudo. Quando, de repente, um garoto e uma garota, ele enxerga, ou até adultos, enxerga que o marido é tudo e a esposa é tudo, quando se sente a ameaça de perder, é um perigo. E quando perde, a pessoa acaba com a vida, não tem mais vida, não tem mais futuro. Porque ela estava vivendo uma vida de idolatria. Ela colocou valores que só Deus tem na pessoa, ou até em coisas. Ah, esse carro é tudo para mim. Esse telefone é tudo para mim. Essa casa é tudo para mim. Eu estou idolatrando algo que é bom, que ao longo do tempo passa a ser um ídolo do coração. Então Davi perdeu tudo. E não é porque ele perdeu tudo, é que Deus era o tudo para ele. Porque quando Deus, lá através de Samuel, ungiu Davi como rei, ele ainda sabia que, apesar daquelas circunstâncias que ele estava passando, ele seria rei. Não é assim conosco? Apesar daquilo que nós estamos passando, pandemia, doenças, dificuldades, dívidas, nós não temos convicção de que estaremos para sempre com Deus? Mas viver essa história, essa trajetória de vida, é difícil. Dói, machuca, nos assusta, como Davi, nos deixa abatido. Mas as coisas que eu tenho ou não tenho, elas são boas, mas eu não devo me apegar às coisas ou às pessoas como se fosse Deus. Eu devo ser o mais zeloso dos meus bens. Porque é um presente, é graça de Deus para mim. Ah, então, celular, carro, eu não estou nem aí, vou ralar. Não, eu tenho que ser um bom mordomo, porque Deus entregou para mim, para me usar para o seu serviço. Usar para o ministério, para ter uma vida, uma produtividade que glorifique mais o nome dele. Então, devo ser zeloso, não devo ser dispendioso, não devo ser gastão. Jogar dinheiro fora e zelar pelos bens. Mas, se algumas vezes eu for impossibilitado de ter ou perder, aquilo não é tudo para mim. Essa semana eu tive uma experiência. Vocês acompanharam nas últimas transmissões que eu estava tendo problema de interrupção, alguma coisa. E eu descobri a duras causas, quando o meu notebook, não adiantava apertar o botão lá que não ligava. Eu achava que era memória. Primeiro achei que era o computador, depois achei que era memória. Comprei memória, troquei, mas não era. Aí peguei o meu HD e troquei com o da Rosana e não funcionou o da Rosana. Então o problema é o meu HD. Não sei se vocês sabem que HD é um objeto que coloca dentro do computador, onde tudo que você faz fica gravado lá dentro. Então, quando você vai começar um trabalho, quer ver alguma coisa, está tudo lá, fotos, essas coisas. Então, os últimos 3 meses de trabalho eu perdi. Legal, né? Todos os estudos, assim. A não ser porque isso aconteceu na terça-feira. Na segunda-feira, o Silvio pediu para mim mandar todas as mensagens em PowerPoint dos Salmos. E eu mandei para ele. Então, quando eu perdi, as mensagens dos Salmos estavam salvas porque eu tinha mandado para ele. Ô Silvio, muito obrigado. Eu acho que eu nem falei ainda para ele. Então Davi está falando, então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Essa caverna aqui é importante, estou sendo protegida por ela, mas essa caverna, ela pode ser um perigo também, mas o Senhor é o meu refúgio. Eu posso habitar dentro do Senhor, e o Senhor habitar dentro de mim. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Que situação que Davi estava passando. 3.000 soldados e ele tendo que lutar. Ele lutou quando era criança como leão, agora está sem comer, está sem dormir direito. Ele não consegue entregar ao sono, porque em qualquer momento pode ter animais, pode ter aranha, escorpião, e os inimigos, e o rei Saul pode chegar, como chegou ali na caverna. Então Davi desenvolveu essa convicção, quando ele entendeu que Deus era assim, empático a ele. Tu és o meu refúgio.
Eu não vou abrir mão disso. Por causa disso, dessa convicção, Davi entendia então que Deus pode ser o condutor da sua vida. É Ele que conduz tanto para a caverna como para fora da caverna e para onde ir. Porque Ele fez uma aliança com Davi. Ele ungiu Davi como rei. Esse reinado vai ser executado um dia. As circunstâncias clamam: é mentira, Deus é mentiroso, Deus te enganou, Davi. Mas Davi sabe que Deus é o refúgio, e Ele vai conduzir, Ele vai fazer com que todas as coisas, circunstâncias, contribuam para o bem de Davi. E contribuiu de tal forma que ele escreveu esse salmo, e nós estamos estudando ele hoje, para talvez alguns de nós, que não estamos passando por uma situação assim, a gente olha e fala: por que eu estou ouvindo essa mensagem? Talvez um dia vai ser necessário. Talvez alguém que esteja passando e possa: puxa, que legal, essa palavra me ajudou. Essa palavra me fortaleceu. Então Davi fala que Deus é que me conduz, que me leva. E olha só, tira-me da prisão. De que prisão Davi está falando? Ele estava livre. Mas é qual prisão que ele está se falando aqui? A prisão daquelas palavras que ele falou no início dos Salmos. A prisão que aquelas emoções, que aqueles sentimentos, que aqueles pensamentos estavam atormentando a sua vida. Você já percebeu? Quando a gente está mal, a gente pensa errado sobre os outros, sobre nós mesmos, e sobre as circunstâncias, nós não conseguimos enxergar mais nada. Nós vivemos numa prisão. E parece que não vamos sair dali. Aquilo, parece que sentimos-nos derrotados, aquilo vai nos dominar, não temos controle de mais nada. É remédio, é música, tentamos fazer várias coisas, mas quando vimos na hora de dormir, está a mesma situação. E ele fala: tira-me da prisão, ó Deus. Para que tirar da prisão? Davi fala: para que eu te dê graças. Davi não foca nele. Eu quero sair dessa situação ruim, é para que eu possa servir ao Senhor. Para que eu possa chegar num lugar e te louvar, te adorar, te bendizer, falar da tua palavra. Então Davi não está pedindo o livramento daquela situação ruim, porque ele quer viver uma vida tranquila, próspera. Não, ele está querendo o livramento daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, daquele tormento, para que ele possa servir a Deus. E ele fala que ele queria chegar a um ponto, por causa da confiança que ele tem nas promessas, na aliança que Deus fez com ele, dele ser rei. Ele fala: os justos se juntarão ao meu redor. Deus, eu vou te louvar, e eu vou querer estar do lado dos justos, não de más companhias. Eu vou querer impactar vidas, servindo ao Senhor. Eu vou querer ajudar pessoas a crescerem no teu conhecimento, para se tornarem justos, justificados diante do Senhor. E é isso que Davi fez. Ele foi na terra, num certo lugar, onde só tinha pessoas endividadas, pessoas destruídas pela vida, sem esperança nenhuma. Viviam juntos para morrerem juntos. Esse era o plano. E Davi, como domingo passado eu falei, Davi ficou um tempo com eles, e deles saiu o exército de Davi. Davi os restaurou, e tornou esses homens os valentes de Davi. Um dia a gente prega sobre Davi, esse momento que ele viveu. E ele fala: os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Ou na sua versão: porque o Senhor tem feito muito bem para mim. Termina o salmo assim, nós cantamos hoje, né? Porque o Senhor é muito bom, ou o Senhor tem feito muito bem para mim. Quando vemos essa tradução, a gente pensa: então Davi, ele pede para Deus tirar da prisão, porque ele quer servir a Deus, ele quer louvar a Deus, ele quer dar graças a Deus. Ele fala que no futuro as pessoas que estiverem ao redor dele se tornarão fiéis a Deus, se tornarão pessoas tementes a Deus, então serão justos. E a razão é porque Deus tem feito muito bem para ele. Esse é o mesmo final do capítulo 13, do Salmo 13. Porque o Senhor tem feito muito bem para mim. Sabe qual a melhor tradução para essa expressão aqui?
É, porque o Senhor me tem desmamado. Esse verso aqui poderia ser assim: tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois o Senhor me tem desmamado. Você entende um pouquinho disso agora, né? O que é desmamado? É que não mais depende da mãe para mamar. Ele não depende mais, né? Parou já? Depende ainda? Mas vai parar. Quando parar, vai ser uma coisa negativa? É positiva. Porque agora cresceu, se desenvolveu, não depende mais da mãe. Vai começar a receber a comidinha, mas daqui a pouco vai comer sozinho. Depois de um tempo vai comer peixe. Mas ainda para comer peixe, você vai ter que pegar todo o peixe e tirar todos os espinhos. Mas lá pelos 10 anos, você vai dar peixe com espinho. Ele vai saber tirar os espinhos. O que quer dizer isso? Há uma naturalidade do crescimento, do desenvolvimento, da maturidade na nossa vida. Davi está reconhecendo aqui que toda a situação que aconteceu com ele, essa perseguição de Saul, a ida dele para a caverna, esse clamar dele por Deus, essa convicção que ele teve de que Deus é o único que ele precisa, Deus é o tesouro, Deus é o quinhão da sua vida, tem desenvolvido o caráter de Davi, tem feito ele mais forte, mais interdependente de Deus. Essa é uma coisa muito estranha. Deus não quer que a gente seja totalmente dependente, e Ele quer que a gente seja totalmente dependente dEle. Ele não quer que toda hora a gente venha lá: Deus, o que eu faço? Será que eu devo dirigir pelo lado direito ou lado esquerdo da rua? Você já sabe. Já passou por experiência, já aprendeu. A escolha é sua. Vá, faça o que é certo. Então Deus, seria muito chato todo dia, vocês que têm filhos, todo dia as crianças vierem perguntar: mãe, devo ir na escola ou não devo ir na escola? Devo escovar o dente ou não devo escovar o dente? Imagina o tapa que leva a se perguntar. Pá! A gente perde a paciência. Então, o que Davi está reconhecendo aqui é que essas situações que são difíceis de administrar, no final, elas são manejadas e elas são controladas por Deus para nos desmamar, para nos tornar fortes, e para que com essa sabedoria que a gente adquire, fortaleça as nossas convicções, nós possamos ajudar outras pessoas. Que o mundo está desesperado, as pessoas estão sem esperança, sem futuro, e alguns estão presos nos seus sentimentos e precisam ser restauradas. E muitas vezes nós vamos ser fortes e capacitados para libertar as pessoas quando passarmos por situações semelhantes. Por isso que o Novo Testamento está cheio: orai sem cessar, em tudo graças dai. Como em tudo graças dai? Deus, olha só, dê graça. Quando Paulo fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não dá para viver contente em toda e qualquer situação. E aí quando Paulo fala em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuam para o bem daqueles que são chamados. Porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Essas são as condições. Então a caverna não é errado entrar, o problema é querer ficar, e o problema é não entender que Deus é tudo que nós precisamos, e que Ele está soberanamente nos levando a ficarmos mais maturos, mais fortes, mais encorajados. Agora, é só pela fé que a gente acredita nisso. Aqui que tem a fé. Porque o sentimento, as dores, o dia a dia, vão tentar destruir essa convicção de que Deus está fazendo bem para nós. Aí é que vamos ter que lutar com o nosso coração, a nossa mente, e fazer o que Davi fez. Coloco diante do Senhor. O que nós vimos hoje?
Salmo 142. Jesus, então, não são as práticas, não são as receitas. É Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, que veio e se encarnou, sentiu o nosso sofrimento. Ele é o sacerdote compassivo. Ele experimentou tudo aquilo que nós poderíamos experimentar. Jesus, então, é o antídoto para o borocochô. Porque ele é o caminho para nós chegarmos até Deus. Nele temos um sacerdote compreensivo. Nele encontramos compaixão, ele sente. Nele nós adquirimos convicção de que ele é tudo que nós precisamos, não precisamos mais de ninguém. E ele nos conduz à maturidade. O que devo aplicar na minha vida, então? Algumas lições que a gente pode tirar do livro. Devo falar primeiro com Deus em momento de angústia, sofrimento, perseguição e dor. Devo falar primeiro com Deus em momentos de angústia, sofrimento, perseguição e dor. Se você quiser anotar isso aí, Tiago 5,14. Tiago 5,14 tem uma tradução um pouco errada. O texto vocês conhecem. Tiago fala assim: está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros, chame os líderes, chame os irmãos da igreja e orem. Só que a tradução deveria ser assim: se está alguém entre vocês doente, chame os líderes da igreja e que ele, o doente, ore. A primeira coisa que o sofrimento, o abatimento, o borocochô tira de nós é a nossa comunhão com Deus. Ele bloqueia. A gente não tem coragem, a gente até acha que Deus não existe. Então, Tiago ele é muito esperto nisso. Alguém está doente? Chama os presbíteros. E que a pessoa que está doente ore para Deus. Em primeiro lugar. É a primeira coisa a ser restaurada. A pessoa tem que entender que ela é filho de Deus e que o canal entre ela e Deus não é interrompido nem pelo pecado, nem pela morte, por nada. Em nome de Jesus. O caminho está aberto. 2. Devo tirar os olhos de mim mesmo e das pessoas e olhar firmemente para o autor e consumador da minha salvação. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é tudo que nós precisamos. O verdadeiro consultório que sempre devemos buscar é o esconderijo do Altíssimo. E sabe aonde ele se encontra? Em Iau? Aonde que ele se encontra? Qual o endereço do esconderijo do Altíssimo? No coração, no quarto, no banheiro, no carro, num banco de jardim. Aonde você achar que seria o melhor lugar para somente você e Deus bater aquele papão. Aonde você pode abrir o seu coração sem ser interrompido. Talvez deixando até celular, qualquer coisa, para que nada interrompe essa presença sua no esconderijo do Altíssimo. Para terminar, quando cumprirmos nossos objetivos e responsabilidades no corpo de Cristo, nosso desânimo, nosso borocochô, se esmigalhará em centenas de pedaços. Essa é uma receita boa também. Quando nós cumprimos nossos objetivos e responsabilidades no corpo de Cristo, nosso desânimo se esmigalhará em centenas de pedaços. Nós temos a pandemia, nós temos trabalho, nós temos estudo, nós temos tanta coisa que torna quase impossível o nosso tempo de comunhão com o povo de Deus, nosso tempo de adoração, nosso tempo de leitura bíblica em casa, nosso tempo de família, em orar nas refeições. Nós temos tanta coisa que nos tira, que nos distrai, que quando a gente... eu ia fazer isso, não fiz. Mas quando a gente é diligente nisso, aquele desânimo que parecia que era um peso que não ia acabar, de repente acaba. Para onde foi? Parecia uma mochila com 20 quilos de tijolo nas costas, que era impossível você carregar, e de repente quando você se torna diligente nessas práticas da vida cristã,
Alguém tira aquela mochila. O que aconteceu? Onde foi parar isso? Muitas vezes o problema não vai embora. Não foi o fato de Davi fazer isso, que quando ele olhou para fora, os soldados, os 3.000 soldados, desapareceram. Não, não é isso. Mas Deus vai conduzindo àquilo que ele quer realizar com Davi. E Davi realizou 40 anos de reinado. Ele é o maior profeta a respeito de Jesus. E ele está nos orientando, e ele passou por isso, mesmo sendo um rei segundo o coração de Deus.